dia, meninos! Hoje a gente vai dar continuidade com a nossa aula. A gente vai falar sobre ondas sonoras e o efeito Doppler. Primeiro, vamos ver o que significa a altura da onda. A altura, ela vai diferenciar os sons graves de sons agudos, tá? Os sons graves são chamados som baixo e agudo é o som alto. Olha só, aqui você tem a frequência da onda e essa frequência, ela está relacionada aqui com a altura. Então, quando falar de altura, vocês vão lembrar que a altura está relacionado com frequência e assim vice-versa, certo? Aqui eu tenho uma frequência maior, então o som é agudo. Quando eu tenho uma frequência menorzinha, nessa segunda onda, observe aqui, ó, eu tenho um som grave. A intensidade da onda é a mesma coisa que o volume, certo? Porque aqui a gente está se referindo a ondas sonoras. Ela diferencia os sons fortes dos sons fracos. Observe aqui. Ela está relacionada com a amplitude da onda. Então, olha aqui, a amplitude menor, eu tenho um som fraco. Amplitude maior, eu tenho um som forte. E o timbre? O timbre, ele vai diferenciar o som de mesma altura, certo? Que tenha a mesma altura e também a mesma intensidade, tocados em instrumentos diferentes. Então, aqui, olha, eu tenho um som musical simples e já aqui eu tenho ruídos. Então, note que aqui eu tenho uma onda harmônica, certinho? Já aqui não. Olha, se vocês observarem, vocês vão ver que ela não é linear. Vamos agora observar e analisar o efeito Doppler. O que é isso? Vamos entender. Observe, você já reparou que a sirene de uma ambulância parece ficar mais grave à medida que ela afasta de nós? Isso é um exemplo do efeito Doppler. Então, o efeito Doppler é justamente isso. O som de uma fonte sonora, ou seja, aqui no caso eu coloquei uma sirene, tá? Como a fonte de onde está saindo o som. Então, esse som ele fica mais grave à medida que se afasta do observador e mais agudo na medida que se aproxima do observador. Então, olha aqui o exemplo que eu coloquei para vocês. Ele está afastando aqui da menina, certo? Então, tá tendo uma baixa frequência. Na medida que ele está chegando mais perto deste observador, que é o rapazinho, ele tá tendo uma alta frequência. Então, como nós vamos calcular o efeito Doppler? Deixei aqui a fórmula para vocês. Então, aqui a gente vai calcular frequência e também vai observar velocidade de som. Então, o que acontece é o seguinte. A fonte que está emitindo o som a uma frequência FF e o observador escuta o som a uma frequência FO. Quem é esse FF e quem é o FO? FO é a frequência ouvida pelo observador, certo? E FF é a frequência da fonte sonora, certinho? Vou deixando os exercícios para vocês e todos eles vocês vão precisar utilizar essa fórmula. Então, aqui já está o nome certinho de cada incógnita. Quem é o V? Olha só, V é a velocidade do som no meio. Este meio é o ar. O VO é a velocidade do observador e o VF é a velocidade da fonte. Vocês vão entender isso aqui melhor quando eu colocar exercícios. Mas você pode pensar assim, professora, por que esse mais e por que o menos? Quando que vai ser mais, quando que vai ser menos? Então, vamos analisar aqui o sinalzinho. Olha só, meninos. Nós usaremos sempre o referencial que vai do observador até a fonte. Então, sempre essa setinha, ela vai do observador até a fonte, certo? Essa direção, nós vamos considerar ela positiva. O sentido contrário será o sentido negativo. Então, é daqui que vocês vão tirar se o sinalzinho é de mais ou se o sinalzinho é de menos. Tirou o sinal de mais e de menos, joga lá na fórmula, certo? E calcula a frequência ou a velocidade que o exercício estiver pedindo para vocês, certinho? Então, vamos entender melhor. Deixei um exemplo aqui para vocês. Imagina um carro buzinando e um indo em direção ao outro. Então, agora, vamos supor que o carro azul está buzinando e que o observador está no carro vermelho, certo? Então, aqui que está o observador, no carro vermelho.
Então, aqui, que é meu FO, que é a frequência do observador, velocidade do observador e assim sucessivamente. O primeiro passo, a gente vai definir a posição ou a direção positiva, que vai sempre do observador à direção da fonte. Neste caso, a fonte é o carro azul e o observador está no carro vermelho. Então, olha a setinha. A setinha sai do carro vermelho e vai até o carro azul. O carro azul é a fonte e o vermelho aqui eu estou considerando que é onde está o observador, certo? Pronto, nós já definimos a direção positiva. Agora, nós vamos perceber que a velocidade VF, que é velocidade da fonte. Quem é a nossa fonte? Aqui no carro azul, certo? Ela é negativa. E a velocidade do observador, que é o VO, ela é positiva, de acordo com o referencial. Então, neste caso, nós vamos usar a fórmula desse jeito. Prestem bem atenção, olha só. A velocidade do observador, positiva, e a velocidade da fonte, negativa. Pronto, definimos o sinal de mais e o sinal de menos. Só isso. Agora, vocês vão substituir os valores e vão calcular. Neste exemplo aqui, eu só coloquei de uma forma generalizada, não tem valores, mas na lista vocês vão poder já substituir esses valores e calcular esta frequência. Vamos fazer esse exercício aqui como exemplo, meninos. Um homem que se encontra parado em relação à margem de uma faixa de pedestre observa uma ambulância aproximando-se com velocidade de 20 metros por segundo. Considerando que a ambulância emite sons de frequência igual 2.500 Hz, determine qual será a frequência ouvida pelo homem. Adote a velocidade aqui do som de 340 metros por segundo. Então, vamos responder isso aqui. Então, aqui, meninos, vocês vão substituir os valores. Olha, FO, quem é? 2.500 Hz. Então, no lugarzinho de FO, vocês vão colocar 2.500 H0, certinho? No lugar da velocidade 340, essa velocidade aqui, como o homem, o observador, está em repouso, então qual é a velocidade dele? Quando uma pessoa está paradinha, que velocidade ela está? 0. Essa velocidade ela é nula. Então, vocês colocam um zerinho no lugar dela. Da mesma forma, vocês vão substituir a velocidade da fonte e a velocidade do observador. E aí, fazer a multiplicação. E só isso. Isso, meninos. Obrigada. Até a próxima aula.